está na nossa página do Facebook. Deus abençoe a sua vida ricamente, que o Senhor Jesus esteja na sua casa. Nós estamos aqui da cidade de Diadema, levando a palavra do Senhor para todos aqueles nesse momento que estão aí buscando um alento para o seu confinamento, buscando um alento para a sua vida, buscando a palavra do Senhor para que ela possa então sair aí dessa situação toda e então buscar essa bênção que é a orientação bíblica do Senhor. Antes disso daí eu gostaria de orar com você, você que está aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou junto com a sua família, eu não sei onde você está, mas nesse momento, se você tem condições de orar ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, eu peço que você então feche os seus olhos e nós todos juntos vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai Santo e amado que está no céu, nós queremos agradecer a bênção que é servir ao Senhor. E porque servimos ao Senhor é que temos a certeza da esperança no nome de Jesus Cristo. Poderoso Deus e Pai, abençoe a todas essas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Quem sabe um marido, uma esposa, quem sabe um filho, quem sabe uma idosa, um idoso, uma criança. Neste momento, Pai, o Senhor que é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o provedor dos provedores, o Senhor pode reverter cada situação de dificuldade deste mundo. Nós pedimos ao Senhor a sua bênção, a sua destra e a sua comunhão acima de tudo. Que o Senhor nos fortaleça a fé a cada dia para que tenhamos condições de entender e ter segurança de que o Senhor está no rumo deste grande barco que se chama planeta Terra e que é a minha vida. Que o Senhor nos abençoe como filhos e filhas, nos dando a sua paz, a sua bênção e a sua salvação em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você mais uma vez. Vou pedir para você ir lá no nosso canal, no YouTube, Marcelo Milani, dá o seu joinha ali. Você pode também ir lá na nossa página do Facebook, se inscrever, pedir uma solicitação de amizade. Ali você tem mais conteúdos bíblicos do estudo da Palavra de Deus, porque o nosso negócio aqui é na Palavra, é o estudo da Palavra de Deus. E é nela que nós nos afiançamos, é nela que nós nos orientamos, ela é o nosso rumo, ela é o nosso norte, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, para o meu caminho e para o caminho da sua vida também. Então vai lá, dá o seu joia, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, para que você possa então desfrutar e mandar essas mensagens para outras pessoas também que estejam necessitando nesse momento de uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, mas não é uma fé no vazio, é a fé nas promessas do Senhor Jesus, porque é somente pela fé nas promessas do Senhor Jesus que nós conseguimos passar por essa situação que nós estamos vivendo de dificuldade, confinamento, mas por outras situações que virão na nossa vida. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e com a palavra de Deus em mãos, eu quero abrir a minha palavra, eu quero que você, onde estiver, se você tiver a condição de abrir a sua palavra, também você abra, senão você vai ouvir a palavra, porque bem-aventurados são os que leem, mas também bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro, e é nesse livro que eu quero meditar com você em alguns versos do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e eu quero falar um pouquinho com você a respeito desse assunto da formação do homem. O que é o homem? O que é o homem nessa terra? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Segundo a Bíblia, a nossa origem é divina, é de Deus. A nossa origem, ela não veio do macaco, ela não veio de uma explosão, ela não veio de uma conjunção astronômica, ou de uma explosão entre duas galáxias, de um Big Bang, mas segundo a palavra de Deus, é nela que nós nos orientamos, a nossa formação, ela é uma formação da imagem e da semelhança do homem formado por Deus. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é o que o capítulo 2 do livro de Gênesis diz.
Se você quiser, depois aí na sua casa, com mais tempo, você pode então pegar o relato bíblico e também lê-lo. E eu quero me deter um pouquinho no final desses trechos bíblicos, né? Aqui mais para o lado do verso 18 em diante, que é a formação do homem. Por quê? Adão foi formado primeiro. Adão foi formado ali no 6º dia da criação, segundo o relato bíblico. Homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele foi designado para cuidar da estrutura terrena, de toda essa terra, de todo o jardim do Éden, jardim das delícias, né? O Éden quer dizer jardim das delícias. E ali então ele foi nomear os animais, foi cultivar as árvores, ele foi viver naquele espaço. E ele começou a perceber uma coisa, que todos ali tinham uma companheira, menos ele. Não se achava uma companheira que lhe auxiliasse. E essa companheira, essa auxiliadora que não havia para Adão, começou, quem sabe, a deixar Adão pensativo. Porque todos esses animais, o elefante tem a elefoa, a zebra tem o zebro, a girafa tem a girofa, se é que tem, né? Lógico que não tem essa daqui, mas a girafa fêmea e a girafa macho, né? Então o boi tem a vaca, o cavalo tem a égua, enfim, todos esses animais tinham uma companheira. Mas para Adão não se achava uma companheira para o seu lado. Então Adão ele começou a questionar e Deus então proveu essa companheira para Adão e está aqui no capítulo 2 do verso 18 em diante. Nós vamos colocar aqui ó, a muleta dos olhos, né, que é o óculos, para que a gente possa ver melhor, né? Diz o seguinte, verso 18: Assim disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado os céus e a terra, os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-lhe o homem para ver como esses lhe chamaria, e o nome que o homem desse a esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Verso 21, Então fez o Senhor Deus cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou uma das costelas do homem, e com a costela que o Senhor tomara, transformou-a numa mulher. E disse-lhe depois o homem, depois então Deus trouxe a mulher, e o homem disse assim: Olha, afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estava nu e não se envergonhavam. Então esse daqui é o relato da formação, tanto da mulher, quanto da nomeação de toda a estrutura criativa que Deus tinha depositado nas mãos de Adão como mordomo. Deus tinha falado para Adão: Adão, tá vendo tudo isso daqui que eu criei? É teu. Você vai tomar conta. Você é o mordomo de tudo isso. Eu estou confiando este mundo nas suas mãos. E também far-lhe-ei uma auxiliadora. O termo idônea aqui, lógico, não é o melhor termo na tradução, mas uma auxiliadora que estivesse presente ao seu lado, uma auxiliadora capaz de lhe ajudar. Esse é o termo da melhor tradução aqui da Bíblia Sagrada. Não porque também Eva não era desonesta, não tem nada a ver com honestidade ou falta de honestidade. Mas Deus, afinal de contas, ele deu uma auxiliadora para Adão, ele deu uma companheira para Adão. E eu acho que a palavra companheira é a palavra que se encaixa melhor aqui, porque a palavra companheira, companheiro, ela é uma palavra latina e quer dizer aquele que come pão junto. Ou seja, aquele que caminha junto, aquele que anda junto, aquele que está ao lado junto. E só dessa estrutura desse texto aqui, nós poderíamos tirar inúmeras lições. Por exemplo, quando vai falar aqui do relato no verso 23, verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Olha que união bonita, né?
Os dois, quando estão casados, e aqui é o primeiro casamento, eles se unem, eles deixam o pai e a mãe, e eles serão os dois uma só carne. Eles se unirão na parte de estarem juntos, de comungarem juntos, de terem uma conjunção juntos, então os dois serão uma só carne. Então ali agora, Adão não estava sozinho. Adão tinha uma companheira, ele tinha um lugar para ele morar, ele tinha uma missão para ele realizar, e ele tinha então alguém que estava ao seu lado. Mas o relato bíblico ele não termina por aí. E nós avançamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 3, e há um livro que se chama Patriarcas e Profetas, da autora americana Ellen G. White, que fala a respeito de como foi essa criação ali no Jardim do Éden, toda essa estrutura de como Adão recebeu a Eva e da queda do homem, toda essa narrativa a respeito desses capítulos de Gênesis, está nesse livro, Patriarcas e Profetas. Você pode ver, você pode comprar, você pode baixar, porque é um livro antigo, mas muito iluminado, uma bênção do Senhor. Hoje você baixa em PDF sem nenhum problema, os direitos autorais já não existem mais, né? Você pode aí então ter aí ele com tranquilidade, você pode desfrutar dessa boa leitura, além para complementar aqui a ideia do que está dizendo o texto bíblico. Patriarcas e Profetas, grava aí, guarda na sua lista para você então fazer bem uso. E aqui então capítulo 3 já fala a respeito da queda do homem. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso com vocês e ler alguns textos aqui também. Capítulo 3, do verso 1 em diante. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. A primeira mentira aqui, ó. Primeira mentira é a mentira da serpente. O que a serpente, o que Deus diz para o homem? Deus disse assim: você pode comer livremente de todas as árvores que existem neste mundo. Da Mata Atlântica, do que é a Mata Atlântica hoje em dia, do que é a Oceania, da mata de altitude ali do Equador, de todas as matas que existem nesse mundo, árvore frutífera, eu lhe dou por alimento e você pode comer. Você só não vai comer de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, certamente vocês vão morrer. Eva sabia disso e Adão sabia disso. E a serpente, a mais sagaz, a mais vivaz, a mais bonita, a mais inteligente de todos os animais selváticos, ela também sabia. Você sabe que neste livro, Patriarcas e Profetas, ali dá conta de que a serpente se deixou possuir pelo inimigo, e nós só sabemos que a serpente é a serpente no capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde é descrito o antigo dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Mas aqui, a serpente, ela transfigurada num animal formoso, bonito, glorioso, e o diabo ele não aparece para você como com um rabo grande, 2 chifres, vestido de vermelho, com os dentes podres, afiado para comer carne. Não, ele aparece de forma bonita, de uma forma impressionante, como um animal esplendoroso, como um anjo esplendoroso, como um homem esplendoroso, como uma mulher esplendoroso, se esgueiando por meio das imagens que existem hoje em dia. Você sabe que o diabo ele não aparece aí na sua forma original, né, de diabo, de caído, de adversário, de ser das trevas. Não, ele aparece como alguém formoso. Por quê? Para enganar, justamente para enganar. E aqui ele já diz, olha o que ele diz aqui, ó. Olha só a pegadinha do diabo aqui. Ele diz assim, ó: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais. Aí vai lá para o meio do verso 1 e diz assim: mas o Senhor disse. Não é o Senhor que disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2, a Eva responde, ela respondeu à mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que há da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, porque no dia que dela tocardes, certamente morrereis. Então, o que Deus tinha dito,
não coma. E o que o diabo disse? Certamente você pode comer. O primeiro engano, a primeira mentira. E é muito perigoso nós nos pautarmos e nos basearmos por uma mentira, por algo que não é verdade. E o pior de tudo aqui, na minha concepção, é você dar ouvido àquilo que você não deve dar ouvido. Tem coisa que a gente não deve dar ouvido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tem terrenos que nós não devemos entrar de forma nenhuma, que nós não devemos pisar de forma nenhuma. Eu vou chegar mais perto da tela para falar com você. Tem terrenos que você não deve entrar e nem pisar de forma nenhuma. Olha, pastor, eu vou montar um bloco de carnaval e vou evangelizar lá no carnaval. Corre disso, não vai para esse caminho é perigoso. Olha, pastor, eu vou para o tal do namoro missionário, é um perigo isso. Cuidado, tem muita gente aí que vai atrás disso daí, quebra a cara, fica com marcas impressionantes. Aí na vida, marcas emocionais. Esses dias atrás eu estava vendo aí o Facebook aí, mandaram um post para mim, e a mulher falava assim, eu estava há 36 anos fora da igreja, agora eu estou retornando. Amém? Porque ela está retornando? Amém, glórias a Deus. Jesus morreria por uma única pessoa para que essa pessoa pudesse ter a remissão. Mas pensa comigo aqui, quantas marcas não tem essa pessoa? Será que você precisa passar por essas marcas? Tem pessoas que falam assim, não, eu quero namorar com aquele. Tem jovem que fala assim, eu quero namorar com aquele. Aquele varão é o varão que Deus preparou para mim. Mas aquele varão ele fuma, aquele varão ele bebe, aquele varão é agressivo, aquele varão é mentiroso, ele tem alguns defeitinhos, mas Deus vai me usar para auxiliá-lo. Ele já ouviu a mãe, ele já ouviu a tia, ele já ouviu o pai, ele já ouviu o pastor, ele não melhora. Você vai largar ele de lado? Não. Você vai parar de orar por ele? Não. Mas você precisa namorá-lo? Você precisa namorá-lo? Você precisa ter um relacionamento? Estava lendo a meditação hoje, e a meditação falava dos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Pacificador não é aquele que convive com o erro para não ter dor de cabeça de se posicionar. O pacificador, muitas vezes, ele é perseguido porque ele se posiciona. Então, dar ouvidos ao diabo, dar ouvidos à serpente é um perigo, porque a chance de ser enganado é muito grande. Nós precisamos dar ouvidos à verdade do Senhor e deixar a verdade nos guiar. O relato bíblico diz que a serpente então disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse, morrerás. A serpente disse, não morrerás. Deus disse, você vai morrer. A serpente disse, você não vai morrer. Vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. Na cabeça de Eva ficou um dilema. Mas ela preferiu, ela teve intenção, ela teve dolo de praticar o ato pecaminoso. Eva não é como nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. Você nasceu com uma natureza pecaminosa e eu nasci com uma natureza pecaminosa. Muitas vezes você e eu, sem precisar, temos vontades de pecar. Eva não tinha essa vontade. Ela nasceu com uma natureza perfeita, uma natureza sem pecado. Quando ela pecou, ela decidiu pecar. Ela intencionou a pecar, ela teve dolo no pecar. Por quê? Porque ela foi pelo caminho da desobediência. E esse é o grande pecado de Eva. É o pecado da desobediência, de não dar ouvidos às coisas de Deus, de não dar ouvido a Deus, de não se colocar nas mãos de Deus, de não se colocar na segurança que Deus dá. Eu vou fazer do meu jeito, eu não vou morrer, porque eu acho que eu não vou morrer. E olha, meus amigos e meus irmãos, hoje em dia o achismo está para todo lado. Nós estamos no tempo do achismo. As pessoas, elas não leem, elas não estudam, elas não pesquisam, mas todas têm opinião para tudo. Ah, o Covid se cura assim, você não faz dessa forma, a salvação não é desse jeito. Eu acho que se eu gastar dessa forma, eu não vou me enroscar, eu não vou obedecer esse daqui, eu vou fazer daquele jeito ali, o meu relacionamento eu acho melhor levar dessa outra forma aqui. Então você veja que o achismo hoje em dia, a maledicência, a intenção dolosa do coração do ser humano hoje é aquilo que tem provocado o maior dissabor. Por quê? Porque andam segundo a natureza do seu coração
e não segundo a palavra do assim diz o Senhor. E a palavra do assim diz o Senhor disse para Eva: Eva, não coma, porque se você comer, você então estará em grande prejuízo. Se você comer, você vai se dar mal. Se você comer, certamente você vai morrer. Sabe o que Eva fez? Preferiu comer. Preferiu intencionalmente ouvir a voz da sua própria consciência. Ouvir a voz do seu coração. Por quê? Porque o seu coração deu ouvidos ao diabo, que se chama Satanás, o anjo caído. Neste momento, que nós vivemos muitas turbulências, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, à voz do profeta. E então, sabe o que aconteceu? Verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso 5, porque Deus sabe que no dia que você comerdes, se abrirão os seus olhos, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão como deuses. E Eva intencionou: eu quero ser como Deus. Você veja como é coisa boa? Quem não quer ser como Deus? Ter a natureza de Deus, ter a natureza de Cristo. Mas aqui é conhecedor do bem e do mal. É ser conhecedor de algo que não pertence ao ser humano naquela época. Hoje em dia sim, mas naquela época não. E então a serpente continua: vendo a mulher, verso 6, que a árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Qual foi o resultado? Seus olhos abriram? Sim, abriram. Você está vendo coisa que você não deve ver? Cuidado, não clica. Não clica, ó, vou chegar mais perto. Não clica, não fala. Pastor, eu falo, pastor, eu falo. Sabe por que eu falo, pastor? Porque eu tenho que falar. Você não tem que falar. Você não tem que falar. Você não tem que fazer. Você não tem que clicar, você não tem que navegar, você não tem que discutir, você não tem que ficar em chat, você não tem que ficar nisso nem ficar naquilo. Porque isso pode causar tanta dor e depois muito arrependimento. Porque os seus olhos vão se abrir. Abrir para quê? Para algumas situações que você não percebia. Porque você estava guardado na palavra de Deus. Só que quando você se coloca diante dessa situação, de dar ouvidos à voz do inimigo, ele abre os seus olhos para certas situações. Situações que às vezes despertam uma chavinha aqui dentro da cabeça, outra chavinha aqui, um outro mecanismozinho aqui, e você nunca mais para ou tem condições de parar de ver, de beber, de fumar, de praticar, de ter aquela ação. Olha o cuidado! Deus ele tem nos preservado, ele diz assim: não toque, não chegue perto, não converse, não pise, não olhe. Você sabe que na consagração do templo, lá em Levítico 23, o texto bíblico diz assim, ó, que eles consagravam, ó, esse lóbulozinho aqui da orelha, dedo, mas é o direito, ó, lóbulo direito, dedo do pé direito. Olha aqui, ó, tudo que se você ouvir tem que estar consagrado ao Senhor. Dedão, ó, o dedo mais importante da mão é o dedão, ó. Tá vendo? Ele faz o contraponto aqui, ó, para fechar. Já pensou a mão sem dedão? Olha aqui, que tristeza, né? Então, olha aqui, ó. Por que o dedão? Porque é o dedo mais importante da sua mão. E esse dedão aqui, ó, era consagrado no sangue que ia consagrar lá o tabernáculo, também era consagrado. Tudo que você pegar nas suas mãos deve ser consagrado ao Senhor. E o dedão do pé, né? O dedão que dá equilíbrio para a nossa vida, aquela coisa toda. Senão você fica aí caindo para cima e para baixo. Então é consagrado também. Onde você pisar, você deve pisar em lugares consagrados ao Senhor. A palavra de Deus, ela continua, ela fala aqui das maldições que caíram sobre a terra por conta dessa atitude de desobediência, tanto do homem quanto da mulher. E aí toda essa situação, então o verso 14, o verso 16, o verso 17 e o verso 19 fala das maldições que foram jogadas. O homem tentou reverter essa situação porque ele percebeu que ele estava nu, ele ficou com medo, se escondeu de Deus. Antes ele tinha prazer de encontrar com Deus, agora ele se esconde de Deus. Ele pegou cintas de folhas e ele teceu, coser aqui é tecer, e ele teceu essas cintas para cobrir agora o seu corpo, a sua genitália,
a genitália da esposa, o corpo da esposa, só que aquela cinta de folha ela ia apodrecer. Ela ia apodrecer como são as ações humanas, elas são podres e apodrecem também. E aí o que ele teve que fazer? O texto bíblico continua e diz que Deus apresentou a eles 2 cordeiros. Eles tiveram que imolar esses cordeiros, matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, tirar a pele do cordeiro e deu a pele para Deus. E Deus então fez vestimentas de pele para eles. Por quê? Porque as ações de Deus são melhores que as nossas ações. É nesse horizonte que nós devemos ir. Ir no horizonte da ação de Deus. Há uma esperança para mim e para você. Eu queria fechar esse texto aqui, essa análise sucinta, rápida, porque nosso tempo também é breve, com o verso 15 do capítulo 3. Diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então Deus ele deu uma esperança, que chama de proto-evangelho. Deus deu uma esperança a todos nós. Qual é a esperança? A esperança de redenção. Jesus Cristo é o descendente da mulher, o descendente da igreja. Jesus Cristo, ele feriu a cabeça da serpente que se chama diabo e Satanás. Mas Satanás ele foi lá e deu uma picada no calcanhar do descendente da mulher, crucificando as suas mãos, seus pés, seu lado estará marcado pela eternidade. Pela graça de Deus, todos nós vamos para o céu. Em nome do Senhor Jesus, nós temos que crer nisso, é por isso que a gente crê em Cristo. E lá nós vamos poder ver as marcas que o Senhor Jesus levou na casa de seus amigos. Querido, querida, creia na palavra do Senhor. Creia na promessa do Senhor. Ande no conselho do Senhor e não na roda do escarnecedor. Quero orar com você nesse final de dia. Quero entregar a sua vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo e amado, somos gratos ao Senhor, porque a revelação do Senhor, mesmo em meio a tanta comoção, nós temos segurança de que o Senhor pode nos ajudar em reverter cada situação da nossa vida. Nos dê a sua paz. Abençoa com a sua paz a cada lar, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nos ligue, Pai, com o Senhor, pelo elo que é inquebrável, que é o elo do Cristo Jesus. Ele é o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso Redentor, o nosso guia fiel. Nos dê a sua paz, sua bênção e sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu quero que, se você tiver uma mensagem para me mandar, você pode mandar lá pelo Messenger, né? Ali no Instagram. No Instagram não, no Facebook. Você acessa o Facebook, lá na parte de mensagem, pode me mandar. Te mando o meu número do WhatsApp, a gente pode conversar ali, mandar textos bíblicos e tudo mais. Uma mensagem de conforto, de paz e de esperança. Sempre eu falo para vocês, eu quero que você nunca se esqueça que o justo viverá pela fé. Deus abençoe você e a sua família, meu querido amigo, minha querida amiga.